Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta terça-feira. Hoje é dia 25, né? 25 de... 25 não, Cristiano, 28, menino. Você tá voltando no tempo, menino? É 28 de novembro de 2023. Rapaz, voltei muito em 25. 28 de novembro de 2023, uma terça-feira, e a gente está começando mais um dia de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Claro, falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, um jogo entre Goiás e Cruzeiro encerrou a 35ª rodada. Vitória do Cruzeiro que deu uma saída ali, né, rapaz? Deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento, abriu 3 pontos da mesma. Já a gente fala da tabela, fala dos jogos. Hoje o Vasco recebe o Corinthians, outro jogo aí também válido pela parte de baixo da tabela. O Corinthians, claro que vai a São Januário, um empate hoje é bom para o Corinthians, uma vitória então tiraria qualquer possibilidade de rebaixamento do Corinthians. Já o Vasco precisa vencer de qualquer maneira para chegar a 45 pontos e ficar também numa posição muito bacana, muito legal, mais confortável no Campeonato Brasileiro. Até porque ontem, o resultado de ontem do Cruzeiro, vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, o Vasco caiu para a 16ª posição. Já a gente fala muito desse confronto, mas antes vamos falar também que de basquete, né? Porque o Brasil conhece adversários no pré-olímpico de basquete de 2024. Falaremos também sobre o Grêmio, férias prolongadas. Renato volta a colocar em dúvida a permanência no Grêmio em 2024. Falaremos do Vasco, além do jogo, né? Do jogo aqui, das informações da escalação de Vasco e Corinthians. Vasco vive maior sequência invicta da temporada 2023. Já no Fluminense, gramado sintético e problemas recentes preocupam Fluminense, que deve poupar contra Santos e Palmeiras. Vou dar minha opinião sobre essa questão aí já. O Boca Juniors foi vice-campeão da Libertadores desse ano de 2023, mas incrivelmente o Boca não vai participar da Libertadores do ano que vem. São Lourenço vence e Boca Juniors está fora da Libertadores de 2024. Essas informações e um pouco mais a gente traz já para você. Depois dos nossos 2 recados, Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E tem ela também, né? A nossa tradicional vinheta é rapidinho, é só 1 minuto e eu volto com tudo isso e muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
Santos Radialista, pra gente trazer muita informação nesta terça-feira, muita coisa bacana, né, rapaz? Vamos falar aí da briga acirrada no Campeonato Brasileiro, por Libertadores, pelo título, pelas vagas aí do rebaixamento, com o jogo do Goiás com o Cruzeiro ontem. O Goiás praticamente, né, ficou aí, ocupou a terceira vaga aí, né, dos times que vão disputar a Série B do ano que vem. Claro que matematicamente o Goiás ainda tem chance de escapar, mas teria que vencer os 3 próximos jogos e torcer assim por uma combinação de resultados muito grande para permanecer na Série A. E, inclusive, o primeiro critério de desempate é número de vitórias. E o time do Goiás tem 8 vitórias no campeonato. A gente explica essa situação já já. Vamos falar então de basquete. O Brasil conhece adversários no pré-olímpico de basquete do ano que vem. Pois é, o Brasil conheceu ontem, segunda-feira, os adversários do pré-olímpico de basquete masculino. O sorteio da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, definiu o grupo com Camarões e Montenegro na cidade de Riga, capital da Letônia. Os confrontos ocorrem entre os dias 2 e 7 de julho e garantem a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. A competição será disputada entre os dias 2 e 7 de julho de 2024 em torneios de 4 cidades. Os locais escolhidos foram Piraeus, na Grécia, Riga, na Letônia, Valência, na Espanha e San Juan, em Porto Rico. Divididos em 6 grupos, 2 por cidade, 24 países disputam vagas nas Olimpíadas de 2024. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória entre as cidades. O campeão de cada torneio se classifica para os Jogos Olímpicos. O grupo do Brasil, que conta com Camarões e Montenegro, disputará os jogos na cidade de Riga, capital da Letônia. Na Copa do Mundo de Basquete de 2023, os montenegrinos pararam na segunda fase, assim como os brasileiros. A seleção de Camarões não se classificou para a competição. Caso se classifique, o Brasil pode enfrentar Letônia, Geórgia ou Filipinas. Torneio muito equilibrado, com seleções importantes, compostas por grandes jogadores, pelo que fizeram na Copa do Mundo e por ser sede. A Letônia entra com favoritismo, mas tenho certeza que podemos ser muito competitivos. O primeiro pensamento é fazer uma boa preparação e passar pelo grupo, para assim ter a possibilidade de jogar pela vaga na fase decisiva, de seu técnico Gustavo De Conte. Pois é, anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2024, a França teve classificação automática para a competição. Além dos franceses, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Sudão do Sul também estão garantidos no torneio. Pois é, então ficou assim, né? Já disse para vocês, mas vou falar de novo. O grupo A será em Valência, Líbano, na verdade, Angola e Espanha. Grupo B, Finlândia, Polônia e Bahamas. No grupo A, aí da cidade de Riga, terá Geórgia, Filipinas e Letônia. No grupo B, que será o grupo do Brasil, Camarões e também Montenegro. Os grupos da cidade aí de Piraeus, o grupo A tem Eslovênia, Nova Zelândia e Croácia. No grupo B, Egito, Grécia e República Dominicana. Na cidade de San Juan, os grupos são os seguintes. Grupo A, México, Costa do Marfim e Lituânia. No grupo B, Itália, Porto Rico e Bahrein. Rapaz, pois é, o pré-olímpico aí de basquete que vai dar vaga, né, para as Olimpíadas de Paris. Chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Falar do Grêmio, né, rapaz? E o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que é uma grande incógnita, né? O Renato Gaúcho é uma figura, rapaz. Uma hora ele tá fazendo planos para ficar no Grêmio, outra hora ele tá fazendo planos, né, deixando em aberto a possibilidade de deixar o Grêmio. Férias prolongadas? Essa é a grande pergunta, né, rapaz? Renato Gaúcho
volta a colocar em dúvida a permanência no Grêmio em 2024. Após a derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro, Renato voltou a falar sobre o seu futuro e deixou dúvidas no ar. Questionado sobre sua permanência em 2024, o técnico disse que não pensa ainda no assunto. E antes aí de finalizar a entrevista coletiva, afirmou que pode ter férias prolongadas ao final do Brasileirão. Não é a primeira vez que o comandante gremista toca no assunto e mantém a indefinição sobre sua permanência na próxima temporada. Apesar da direção externar o desejo de manter o trabalho, Renato evita o assunto e diz que o foco está nas últimas rodadas do Brasileirão. Desses 3 jogos que faltam, estamos pensando no final do Campeonato Brasileiro para ver o que vai acontecer. Quando terminar o último jogo contra o Fluminense, aí todas as perguntas sobre quem vai ficar e quem vai embora é com eles, presidente e vice de futebol, porque eu vou estar de férias, provavelmente prolongadas. Minha cabeça está voltada para esses 3 jogos, porque muita coisa pode acontecer, afirmou o treinador Renato Gaúcho. O contrato de Renato com o Grêmio vai até o final da temporada. No início de novembro, após a vitória sobre o Coritiba, o vice de futebol do clube, Antônio Brum, falou sobre o desejo de renovar com o comandante para a próxima temporada. Porém, o assunto ainda não foi tratado entre o dirigente e o treinador. Faz parte aí do pacto entre jogadores, comissão técnica e direção deixar para conversar sobre renovações apenas ao final do Brasileirão. O departamento de futebol, porém, já planeja a próxima temporada, mas algumas definições vão depender da classificação do time no campeonato, se vai classificar com vaga direta ou não para a Conmebol Libertadores de 2024. O Grêmio ainda tem chance matemática de título e não desistiu desse objetivo. Após a derrota para o Atlético Mineiro, a equipe caiu para a 5ª posição do Brasileirão, com 59 pontos. O time retorna a campo na quinta-feira para receber o Goiás na Arena, a partir das 19 horas no horário de Brasília. É o Renatão, né, rapaz? Renato Gaúcho e seu estilão que não muda, né? Acredito eu que essas declarações tenham sido motivadas muito mais aí pela dura derrota para a equipe do Atlético, né? Porque certamente o Renato Gaúcho queria pelo menos conquistar um ponto em Minas, ou uma vitória. Mas tomou de 3-0 e o Grêmio não jogou mal, gente. O Grêmio perdeu de 3-0, mas não foi uma partida horrorosa do Grêmio, não. O Grêmio teve muitas chances no jogo. Só que a qualidade do elenco do time do Atlético é muito, né? É altíssima, né? Hulk, Paulinho, Zaratio, assim, são bons, é um bom time, né? E tava numa tarde e noite muito bacana, muito legal. Conseguiu vencer o Grêmio por 3-0. Vasco vive maior sequência invicta da temporada 2023. O Vasco não sabe o que é perder a 6 jogos. Com 3 vitórias e 3 empates, o time de Ramon Dias vive sua maior sequência invicta na temporada 2023. Campanha que faz o clube ganhar confiança no momento certo, a 3 rodadas do fim do Brasileirão. A sequência invicta do Vasco empatou com Goiás em 1-1. Cuiabá ganhou do Cuiabá 2-0 fora de casa. Venceu o Botafogo por 1-0. Ganhou do América Mineiro por 2-1 em São Januário. Empatou em 2-2 com o Cruzeiro no Mineirão. E no último jogo contra o Atlético Paranaense, o empate em 0-0. Antes, a melhor sequência do Vasco havia sido no início do ano, com 5 vitórias, 1 pela Copa do Brasil e 4 pelo Campeonato Carioca. Maurício Barbieri era o técnico daquele momento. Com Barbieri também, o Vasco amargou sua pior sequência, já pelo Brasileirão, com 6 derrotas, o que culminou na demissão do treinador após revés para o Goiás em São Januário. Desde que Ramon Dias assumiu, no fim de julho, o Vasco emplacou aí 2 sequências de 3 vitórias. O pior momento aí do argentino foi com 2 derrotas seguidas em 2 ocasiões. Levando em conta aí apenas o Campeonato Brasileiro, esta é a maior sequência invicta do clube desde 2018. Além disso,
O Vasco possui a segunda maior invencibilidade atual do Campeonato Brasileiro. Só fica atrás do Atlético Mineiro, que está a 7 jogos sem perder. A boa fase vem no momento em que o time precisa pontuar para conseguir ficar na Série A. O Vasco enfrenta o Corinthians nesta terça-feira, às 21h30, em São Januário, e depois ainda pega o Grêmio fora de casa e o Red Bull Bragantino em casa. Pois é, a campanha do Vasco, né, rapaz? Que mesmo assim, 6 jogos invicto, mas continua ali com muito risco de rebaixamento. Tem um jogo decisivo hoje contra o Corinthians, a gente fala desse confronto já já. É um jogo para o Vasco ganhar. Cristiano, se o Vasco ganhar hoje, ele se livra do rebaixamento? Não, ainda não. Ele vai a 45 pontos se ganhar hoje, né? O jogo é muito duro, muito difícil, até porque o Corinthians também tá com dele na reta, né? Então não é fácil, não vai ser fácil o jogo hoje. É jogo, como eu disse aqui ontem, para cardíaco, rapaz, para testar aí o seu coração. Mas se ele ganhar hoje, sem dúvida nenhuma, ele dá um passo importante, porque depois ele vai ter o jogo com o Grêmio. Vamos dizer que ele perca pro Grêmio. Aí tem o jogo contra a equipe do Bragantino em casa. E aí, dependendo até dessa rodada, né? No jogo contra o Bragantino, ele pode até jogar por um empate ali ou até perder, que mesmo assim ele não vai ser alcançado aí pelo primeiro time que estiver na zona do rebaixamento. Mas tem que ganhar hoje. Tem que ganhar hoje, claro, a rodada também precisa ajudar, né? Ganhando hoje, se ele ganhar hoje e o Bahia ganhar também, aí ele continua com a mesma diferença aí de pontos, né, para a zona do rebaixamento. Então aí vai, nesse caso, até a última rodada para decidir. Fala do Flusão, Fluminense campeão da Libertadores de 2023, gramado sintético e problemas recentes preocupam o Fluminense, que deve poupar contra o Santos e Palmeiras. Perto do Mundial de Clubes, o Fluminense terá que tomar algumas decisões para os próximos dias. 2 delas envolvem as partidas contra o Santos e o Palmeiras pela 36ª e 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Neste momento, a tendência é que o tricolor tenha jogadores poupados para estes confrontos por diversos motivos. Entre eles, o temor de atuar no gramado sintético. Primeiramente, a opção de poupar ou não levará em conta o calendário. Entre os duelos com o Santos pela 36ª rodada até a do Grêmio na 38ª serão 3 jogos em 7 dias. Não há necessidade de expor aos jogadores a uma maratona desgastante já na reta final da temporada. Por isso, nomes serão preservados. Além de Santos e Grêmio, o tricolor encara o Palmeiras. São 3 jogos que podem impactar diretamente os rivais: Botafogo pelo título, Flamengo também pelo título e o Vasco pelo rebaixamento nas pretensões para o restante da competição. Diante do Santos, a escolha sobre quem jogará será por questões físicas e de planejamento. Porém, Guga não deve estar em campo já visando o Mundial de Clubes. Como Samuel Xavier está lesionado devido a um entorse no joelho, ele é o único lateral direito disponível no elenco e o clube não quer correr o risco de perdê-lo. Outro é Felipe Melo, que sentiu febre nos últimos dias e não deve ser relacionado. Ele sentiu um problema muscular contra o Coritiba, mas que não preocupa para o Mundial de Clubes. Já adiante aí do Palmeiras, o cenário é diferente devido ao gramado sintético. Entre os jogadores e até mesmo entre a comissão técnica, há o temor de atuar neste tipo de piso por conta do risco de lesões. Há atletas que também já manifestaram que não desejam atuar neste jogo para não se arriscar e acabar perdendo o Mundial de Clubes. Quando o gramado sintético é tema no CT Carlos Castilho, sempre é lembrado o clássico contra o Vasco, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, onde o John Arias sentiu uma lesão no tornozelo direito e quase ficou de fora da semifinal da Conmebol Libertadores, diante do Internacional. Ele atuou no jogo de ida, mas sem estar fisicamente 100%. Já quanto ao Allianz Parque, a lesão grave sofrida pelo atacante Dudu, do próprio Palmeiras, que o tirou aí da temporada, também é lembrada. Por isso, alguns jogadores experientes devem ser preservados. A lista final de quem viajará, no entanto, ainda será definida.
diante aí do Grêmio, a tendência é que a maioria dos titulares entre em campo para manter o ritmo de jogo e não ficar tanto tempo sem atuar. É uma questão polêmica, gente, sinceramente. Eu acho uma questão polêmica, eu vou dar a minha opinião e quero também, você que está assistindo esse vídeo, seja torcedor do Fluminense, torcedor de qualquer uma outra equipe, sinta-se à vontade, espacinho aqui de comentários, tá? Para comentar sobre esse assunto. O calendário brasileiro precisa mudar. Precisa mudar, né? Porque o Fluminense não tem pretensão nenhuma no Campeonato Brasileiro. Beleza. Só que o Campeonato Brasileiro ainda tem briga pelo rebaixamento e briga pelo título e vaga de Libertadores. O Fluminense colocando time reserva, né, como colocou contra o Bahia, ele acaba de uma forma não direta, mas indiretamente, ajudando o adversário que vai jogar contra ele. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do jogo do Palmeiras, que até eu entendo. No caso do jogo do Palmeiras, eu entendo o gramado sintético, é um risco, tudo bem, eu entendo. Mas você imagina aí a cabeça do torcedor do Flamengo, do torcedor do Botafogo, do torcedor do Grêmio e do torcedor do Atlético Mineiro, né? Você imagina, porque assim, o Fluminense já teria dificuldade em vencer o Palmeiras lá com o time titular, já seria difícil. Você imagina com o time reserva. Pode ir lá e ganhar com o time reserva? Pode, é futebol, mas é muito mais difícil. O Fluminense pode ir na Vila Belmiro com o time reserva e ganhar do Santos na Vila Belmiro? Pode, mas é muito difícil. Muito difícil. Até porque a necessidade que o Santos tem de vitória. O Santos precisa vencer. Para não ir para as duas últimas rodadas, né, ali, ponto a ponto com quem está na zona do rebaixamento. Santos hoje tem 2 pontos da zona do rebaixamento. Santos tem 43 pontos. 43 pontos Santos tem. Quem está na zona do rebaixamento é o Bahia, que tem 41. Então, é uma questão muito polêmica. Muito polêmica, né? Por isso que eu digo aqui, o calendário brasileiro precisa acompanhar o calendário do futebol europeu. Precisa isso acontecer. Precisa acontecer. Acaba com o campeonato estadual, gente. Já deu. Não. Cristiano, mas aí vai prejudicar os times pequenos. Faça uma outra maneira desses times pequenos poder jogar um campeonato durante todo o ano. Faça uma 5ª divisão, não sei. A caneta está com o dirigente da CBF, se virem. O problema é de vocês. Mas dá para fazer. Dá para se fazer. Porque lá na Europa não tem campeonato estadual. Só tem as Copas, o Campeonato Nacional e a Liga dos Campeões. Por que não se faz isso aqui? Porque assim, de uma maneira ou outra, o Fluminense não tem culpa de nada, gente. Ele está certinho. Ele tem um Mundial de Clubes para disputar. Ele tem um Mundial de Clubes, ele não vai colocar os jogadores, arriscar, machucar os jogadores, não. Eu vou jogar com o meu time titular até o final do campeonato, porque senão vai beneficiar fulano, vai prejudicar ciclano. Ele não tem que ter essa preocupação mesmo. Problema, cada um com seu problema. Eno, cada um, né? Cada um com seu problema. Né? Então, ele não tem culpa dessa questão. Mas que é ruim, lógico que é pro campeonato. Muito ruim pro Campeonato Brasileiro. Para quem está disputando Libertadores, título, rebaixamento. Porque assim, eu mesmo, como vascaíno, eu gostaria de pegar o Fluminense agora. É um clássico, mas eu gostaria de pegar o Fluminense agora porque justamente ele vai poupar. Então todo mundo gostaria de pegar o Fluminense nesse momento. Todo mundo gostaria de pegar o Flu. Por quê? Porque o Fluminense, não que vá facilitar, mas vai jogar com um time que não está acostumado a jogar junto, jogadores ali, muitos reservas, e aí é mais difícil para esses reservas ganharem. Né?
Então é muito polêmico. Quero te ouvir, quero saber da sua opinião aqui, ó. Tem um espacinho de comentários. Seja você torcedor do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, enfim. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Pois é, rapaz, o Boca, que chegou na final da Libertadores desse ano de 2023, tá de fora da próxima Libertadores da América. São Lourenço vence e Boca Juniors está fora da Libertadores de 2024. Ex-campeão da Libertadores e atual vice, o Boca não disputará a principal competição do continente em 2024. Na segunda-feira, ontem, o São Lourenço venceu seu compromisso pela Copa da Liga Profissional 2-0 sobre o Central Córdoba. Se classificou e tirou qualquer chance matemática do rival, que jogará a Copa Sul-Americana no ano que vem. Explica-se, além dos campeões nacionais, a Argentina tem 3 vagas que são distribuídas de acordo com o desempenho geral na temporada, com o River Plate, campeão da Liga Profissional, na primeira posição deste ranking. Os 3 seguintes garantem classificação. Talleres e Rosário Central já haviam assegurado suas vagas. O São Lourenço, com os pontos conquistados, ontem, segunda-feira, ultrapassou o Boca Juniors, que já estava atrás do Godoy Cruz. Ou seja, o time da Bombonera ficou na 6ª posição e não tem combinações possíveis para jogar Libertadores do ano que vem. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa! Estudiantes e Defensa e Justiça decidem uma vaga na grande final da Copa da Argentina, torneio em que o Boca foi eliminado na semifinal. Na Copa da Liga Profissional, 8 clubes seguem na disputa pelo título. Meu amigo, que coisa, né, rapaz? O Boca que acabou de contratar aí o Cavani, né? Não ganha uma bagatela aí gigante, é o Cavani, e tá fora da principal competição do continente. Meu amigo, que prejuízo, né? Vai disputar, agora você imagina quem for disputar a Copa Sul-Americana ano que vem, vai ter que jogar contra o Boca, rapaz. Eita, meu Deus do céu, pois é. 4 clubes receberam adiantamentos da CBF na reta final da Série B. Eu vi esse assunto ontem, discutido pelo Neto, né? Da Bandeirantes. Discutido inclusive o Vitória, né? É um dos que recebeu aí uma bagatela para disputar essa Série B. 4 clubes que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro este ano, né? Receberam aí adiantamentos de receitas futuras da CBF na reta final da competição. 3 deles subiram e vão jogar a Série A em 2024. Vitória, Juventude e Atlético Goianiense. O Sport também recebeu, mas não conseguiu subir. De acordo aí com os recibos das transações obtidos pelo GE, o Vitória foi quem recebeu o maior valor, 4 milhões de reais. O clube baiano foi o campeão da Série B com 72 pontos. Os documentos indicam que o dinheiro para o Vitória foi liberado em 4 pagamentos de 1 milhão cada, feitos nos dias 3 de outubro, 20 de outubro e 3 de novembro e 20 de novembro. Pois é, rapaz, procurados pela reportagem, a CBF informou que não comentaria especificamente o tema, por entender que se trata de uma prerrogativa dos clubes. A entidade enviou uma nota, reproduzida na íntegra ao final da reportagem, na qual afirma que respeita rigorosamente seus compromissos e todas as normativas de legalidade e de probidade. Pois é, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, afirmou que o clube não recebeu o dinheiro, apenas pediu. Embora os recibos afirmem que o clube recebeu os valores, o dirigente garante que não. Rapaz, que isso? Se tá lá no recibo que recebeu, o cara tem a cara de pau de falar que não recebeu ainda. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube não recebeu dinheiro, apenas pediu. Embora os recibos afirmem que o clube recebeu os valores, o dirigente garante que não. O procedimento é esse, mandar o recibo e depois receber. Disse o presidente do Vitória. Tá bom, presidente? Acredito no senhor. Acredito muito no senhor, viu?
O Atlético Goianiense, que terminou a Série B em terceiro lugar, recebeu 2,5 milhões de reais em adiantamento no dia 26 de outubro, de acordo com o recibo assinado pelo presidente do clube, o Adson Batista. Rapaz, procurado, o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, disse que não sabia os detalhes da operação, pois teria que consultar o financeiro do clube, mas afirmou que se tratava de parte de adiantamento e de outra parte de cotas do Brasileiro de 2023. Reforçou que a situação não tem nada de erro e declarou gratidão eterna ao presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. O Juventude, vice-campeão do torneio, também recebeu R$1 milhão de adiantamento. Procurado, o clube não quis comentar. O recibo assinado pelo Juventude diz que a equipe recebeu a importância de R$1 milhão, referente à antecipação de cotas do período de 2024 e que compromete-se a pagar a referida antecipação através dos créditos a que fez jus, proveniente dos contratos de direitos televisivos e de publicidade dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série B, Copa do Brasil ou de quaisquer outros créditos futuros. Outro clube que pegou adiantamento com a CBF foi o Sport, R$1,5 milhão no dia 27 de setembro. O GE também teve acesso a uma carta em que o clube pernambucano pede o adiantamento à entidade. A equipe terminou a Série B em 7º lugar e não conseguiu acesso. O presidente Yuri Romão disse que não averiguaria se o recibo se tratava de adiantamento ou de cotas de 2023, às quais o clube tinha direito, mas não retornou com mais explicações. O Código de Ética da CBF, em teoria, proíbe a prática de adiantar valores aos clubes, sob o risco de desequilibrar os torneios. O artigo 20 do Código diz: é verdade a concessão pela CBF, seja a que título for, de empréstimos, adiantamentos ou dispensa de encargos, no caso encargos financeiros, à entidade de prática ou de administração, objetivando assegurar a integridade do equilíbrio competitivo e resguardar o tratamento igualitário aos clubes, federações e também ligas. No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo afirma que em casos excepcionais a concessão pode ocorrer, desde que aprovada pela diretoria da CBF e desde que sejam fixadas as obrigações, condições, garantias e eventuais contrapartidas. Rapaz, a CBF enviou a nota, né, para o GE, embora a CBF enviou a seguinte nota ao GE, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, hoje respeita rigorosamente seus compromissos, a gente percebeu, e todas as normativas de legalidade e de probidade, bem como é fiel observadora de todas as boas práticas de governança corporativa, de compliance e de integridade. Hoje, a CBF tem em seus contratos e cláusulas anticorrupção e é reconhecida pela FIFA por suas boas práticas, como ocorreu essa semana, quando a entidade máxima do futebol mundial, mais uma vez, elogiou a chegada de Eduardo Gussen para ser o oficial de integridade da entidade, destacando essa como mais uma medida de transparência e responsabilidade de gestão da entidade brasileira. A mesma FIFA que, não faz muito tempo, baniu da CBF figuras nevastas do futebol brasileiro. Assim, eu vou, para não ficar muito longo aqui esse discurso, esse negócio aqui, cara, se tem essa cláusula aí de permissão para você adiantar um dinheiro, é contra o regulamento, mas sempre tem, né? Sempre tem um adendo aí que possibilita qualquer coisa. Se tem essa possibilidade, se você empresta para 4, 3, um clube, quantos que for, por que você não adianta para todos os clubes, cara? Se você adiantou para o Vitória, pro
para o Atlético Goianiense, para o Sport, para outro, para sei para quem mais. Por que você não adianta então para... vamos fazer o seguinte, para não ficar desigual o campeonato, eu vou adiantar um dinheiro aqui que não seja o mesmo valor de 4 milhões de reais que foi para o Vitória. Aí o presidente descaradamente, presidente do Vitória, descaradamente fala, não, é que a gente recebe o recibo primeiro, a gente assina o recibo, para depois lá na frente receber o dinheiro. Tá bom, presidente? Está acreditando no senhor, viu? Tá certo, o senhor tá certo. O senhor vai assinar um papel sem receber, presidente? Tá de brincadeira. Tá achando que a gente é... Rapaz, o presidente de um clube tão importante como é o Vitória, daqui da nossa Bahia, vai assinar um recibo sem ele ter recebido o dinheiro. Tem lógica isso? Como é que o cara tem coragem de declarar um negócio desse? E olha que ele é o responsável pelo resgate do Vitória, né? Tá com a moral lá em cima com o torcedor. Mas não minta não, presidente. Não minta não. Só vem fazendo uma campanha aí maravilhosa, resgatando, e resgatou, né? O Vitória trouxe o mesmo novamente para a Série A, mas continue agindo com seriedade, com verdade, né? Não quero enganar o torcedor, não. O senhor já falou aí, deu declaração, que o ano que vem o Vitória vai ter um time competitivo. Time competitivo no Campeonato Brasileiro. Pare de enganar o torcedor. O Vitória não tem esse cacique, não tem esse dinheiro para fazer um time bom pro ano que vem. Não tem. O Vitória, o que tem que fazer o ano que vem é ali, né, para manter a sua folha salarial como vem fazendo, né, na tranquilidade, porque se for exagerar aí e gastar mais do que tem, exageradamente, vai voltar para a Série B de novo, né? Só agiu até agora com responsabilidade e continue, pelo bem do futebol baiano, continue agindo assim, né? Agora, enganar o torcedor, mentir, aí não. Aí o senhor já está subindo para a cabeça já, né? Porque o senhor levou o Vitória, trouxe o Vitória para a Série A novamente, aí já está subindo para a sua cabeça já. O senhor está se achando já, com todo respeito ao Vitória, um presidente de um Real Madrid. O Vitória a gente sabe que não tem, né, essa grana toda para fazer um time competitivo. Quando eu falo assim, um time competitivo, o que é que vem na minha cabeça? Um time que vai lutar aí por Libertadores da América no máximo, no mínimo. No mínimo, vai lutar por uma Libertadores. Ou estou enganado? Você fala para o torcedor, nós vamos ter um time competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito, né, que o torcedor pensa assim, poxa, nós vamos brigar por Libertadores ano que vem, hein? O torcedor já está alegre pela volta do Vitória na Série A, está empolgado, acaba acreditando. Você quer ver um exemplo? Ronaldo, fenômeno, dono do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro subiu, uma campanha espetacular para a Série A no ano passado, perguntaram, dentro do gramado do Mineirão, perguntaram para ele, e aí, o ano que vem o Cruzeiro monta um time para brigar pelo título da Série A? Ele falou, não, ano que vem a gente vai continuar, né, com um time modesto, pagando as dívidas, porque a coisa ainda não está boa. E foi o que ele fez esse ano, apesar de levar muita pancada aí, e está conseguindo manter o Cruzeiro na Série A, e vai conseguir manter o Cruzeiro na Série A. E é isso, gente. Para que mentir para o torcedor? Para que mentir para o torcedor? Acho que não tem necessidade disso, né? Não tem essa necessidade de jeito nenhum. Mas, agora, você empresta para uns e você para outros você não empresta. É complicado, né? Difícil. Vamos falar do timão do Corinthians que vai até São Januário hoje, o Rio de Janeiro, né? O Corinthians já está lá no Rio de Janeiro e vai tentar uma vitória para se livrar de qualquer possibilidade do rebaixamento. Em clima tenso, Corinthians se blinda no Rio de Janeiro e tem mais seguranças do que jogadores. A delegação do Corinthians no Rio de Janeiro é formada por 27 jogadores. E por causa aí do clima de tensão pela recente derrota por 5-1 para o Bahia em casa e com risco de aproximação da zona do rebaixamento, há mais seguranças contratados pelo clube do que jogadores do timão na cidade. Desde domingo, no Rio de Janeiro, para poder antecipar a preparação para o jogo contra o Vasco, terça-feira, ou seja, hoje, às 21h30 no horário de Brasília, em São Januário, o elenco teve blindagem completa no hotel em que está hospedado na zona sul da cidade.
Pois é, na noite de ontem, segunda-feira, no retorno do grupo do treinamento realizado na Gávea, a reportagem do GE contou 31 profissionais de uma empresa terceirizada que foram destacados para aumentar a segurança dos jogadores nas chegadas e saídas do hotel. Há ainda os seguranças fixos do clube. Apesar da presença de poucos curiosos, a chegada dos jogadores não aglomerou torcedores e nem contou aí com clima hostil. A preocupação maior, porém, é para o pós-jogo de terça-feira. Ao longo da temporada, o elenco viveu episódios tensos em BH, Quito, no Equador, e também em Fortaleza. Com 44 pontos, o Timão entrará na 36ª rodada do Brasileirão, bem próximo da zona de rebaixamento. Nas rodadas finais, a equipe recebe o Inter na Neoquímica Arena e depois visita o rebaixado Coritiba no Couto Pereira. Internamente, há bastante temor em adiar as definições do Corinthians para as rodadas finais. O sonho da comissão e diretoria é ver a equipe livre do risco já na partida contra o Vasco da Gama. É o sonho, né, rapaz? Claro que uma vitória do Corinthians contra o Vasco resolveria o problema do Corinthians e dava aquela ufa. Consegui, né, rapaz? O peso aí que tá nas costas dos jogadores, de presidente e também do técnico Mano Menezes. Mas o jogo, meu amigo, o jogo hoje é duríssimo. Jogo difícil até porque pela necessidade do Vasco também, né? Petralha avalia 2023, fala do peso da saída de Felipão e minimiza possível ausência do Atlético na Libertadores da América. Petralha, para quem não conhece, é o presidente do Atlético Paranaense. O presidente Mário Celso Petralha avaliou a temporada 2023 do Atlético Paranaense e reconheceu que o clube não estará na Libertadores do próximo ano por consequência do planejamento que precisou ser refeito no meio do caminho. Petralha lamentou os resultados esportivos deste ano, mas lembrou as conquistas recentes e disse que a torcida está mal acostumada. O nosso planejamento deste ano era com Felipão, que nos deixou no meio do caminho. Em vez de contratar um novo técnico para completar o ano, preferimos prestigiar o nosso auxiliar, que nos mostrava condição e capacidade, e não caímos para a segunda divisão. Tem aí um grupo da cidade que, mesmo com a SAF, pagando as contas e investindo, caiu. Mas realmente estamos estudando e vamos trazer um treinador à altura do que pretendemos, garantiu em entrevista coletiva. Vocês já viram que ele, né, não tem papas na língua mesmo, né? Petralha não se eximiu da culpa, mas disse ter sido surpreendido pela saída de Felipão, que sustentava Paulo Turra no comando do time. Segundo o dirigente, a proposta financeira do Atlético Mineiro foi 4 vezes maior ao que o Atlético pagava. Sem nenhuma desculpa, somos os responsáveis e reais culpados. Lamentavelmente, ele nos deixou e não teve nem a capacidade de dar um telefonema dizendo que deixaria o Atlético. Assumiu o Atlético Mineiro com retorno financeiro infinitamente maior do que nós pagamos. Aí saímos da nossa rota para contratar um técnico no meio do caminho. Wesley já conhecia a nossa estrutura e os nossos jogadores, explicou. Tripartite, Nami White e Liga. O dirigente mostrou tranquilidade quanto aos resultados de Wesley, no caso Wesley Carvalho, no comando técnico do time, e destacou na entrevista objetivos atingidos extra-campo, que leva aí o balanço da temporada. A torcida está mal acostumada, então temos que ganhar campeonatos todos os anos e para a Libertadores. Ficaremos fora da Libertadores, mas quem sabe ganharemos o tricampeonato da Sul-Americana. Vamos fazer um time extremamente competitivo, promete Petralha. Tivemos 3 objetivos conquistados que deram tranquilidade para o Atlético. Pagar o tripartite, zerar a dívida, o Nami White e a Liga Forte União. A torcida se sente no direito de nos obrigar a disputar todos os anos Libertadores. Somos o 7º no ranking da Conmebol e somos 3º no ranking da CBF. Quando chegamos aqui, Atlético nunca havia disputado um campeonato internacional. Completa aí o dirigente do Atlético Paranaense.
Petralha é uma figura, né, cara? Petralha, se você for comparar, claro que com algumas diferenças, mas ele é do mesmo estilo de Eurico Miranda. Tem umas diferençazinhas, tem, mas é no padrão do Eurico. Ele, assim, o Vasco até tentou, né? Você viu que ele deu uma paulada nos times que são SAF, né? Ele deu uma paulada aí no meio, né? Vocês viram. Pois é, essa entrevista tá lá no GE, se quiser ler a entrevista completa, né? Acompanhar a entrevista completa, tá lá no GE, porque ela é gigantesca, né? Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente falar de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu o Goiás fora de casa e se afastou, saiu da zona de rebaixamento, abriu 3 pontos da mesma. A gente fala já. O Goiás ficou numa situação difícil, complicadíssima na competição. Matematicamente ainda tem chance de se salvar, mas ficou muito difícil a vida do Goiás no Brasileirão, que na próxima rodada vai pegar só o Grêmio, lá na Arena Grêmio, né? Só isso. E a gente fala já também do confronto entre Vasco da Gama e Corinthians. Pois é, daí pode sair um time, se o Corinthians ganhar, por exemplo, o Corinthians se livra do rebaixamento. Se o Vasco ganhar, fica quase livre do rebaixamento. Mas se houver um perdedor, esse perdedor vai se complicar muito pro restante do Campeonato Brasileiro, restando dois jogos depois dessa rodada 36. Então segura aí que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, no segundo bloco, para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo desta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Pois é, vamos falar de Brasileirão, as possibilidades aí de títulos, de rebaixamento, de Libertadores. Ufa, tá chegando o final de mais um Campeonato Brasileiro. Palmeiras sobe chances de título para 56%, Flamengo tem 24% e as possibilidades aí de permanência e G4. Na base da raça, o Palmeiras buscou empate diante do Fortaleza fora de casa, em jogo que ficou com 1 a menos a partir de 13 minutos do segundo tempo. Manteve a liderança do Campeonato Brasileiro após 35 rodadas e subiu suas chances de título para 56,40%. Estava com 45,93%. Se vencer seus 3 últimos jogos contra o Lanterna, América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro, garante o 12º título brasileiro da sua história. Mesmo sem chegar à primeira colocação, a rodada de fim de semana foi favorável ao Flamengo, que foi de 11,69% para 24% de possibilidades de ser campeão. A equipe rubro-negra
tem os mesmos 63 pontos que o líder Palmeiras e ultrapassou o Botafogo na classificação geral para se firmar na vice-liderança do Brasileirão. Os alvinegros, sem vencer há 8 partidas, viram suas chances de título despencar de 28,88% para 13%. Pois é, o próximo confronto do Flamengo promete emoção, já que recebe rival que também segue sonhando com a taça, o Atlético Mineiro. O Galo passeou diante do Grêmio ao vencer por 3-0 no último domingo e aumentou suas chances de 1,50% para 3,26%. Mas pode melhorar ainda mais esse cenário na próxima quarta-feira. Se vencer o Flamengo e o Botafogo tropeçar diante do Coritiba, os atleticanos podem assumir a vice-liderança do campeonato a 2 jogos do fim. Em parceria com o economista Imaizumi, o GE analisou aí, está analisando todas essas possibilidades, né? As chances de permanecer na Série A são as seguintes. A vitória do Cruzeiro sobre o Goiás ontem no fechamento da 35ª rodada complicou bastante as possibilidades do time esmeraldino seguir na Série A. Foi de 4,09% para apenas 0,20%. A Raposa, com um gol assinalado nos acréscimos, aumentou as chances de permanência, indo de 83,50% para 92,75%. O Goiás joga a vida na próxima quinta-feira em Porto Alegre, diante do Grêmio. Um empate pode decretar a queda esmeraldina. Já o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense no Mineirão e terá a oportunidade de se livrar de vez do risco de rebaixamento. Então ficou assim, ó. Cruzeiro, 92,75% de chance de cair. Corinthians, 86,82%. O Vasco, 80,75% de chance de cair, não, de permanecer na Série A. O Santos, 78,98% de chance de ficar. O Bahia, 64,13% de permanecer. E a equipe do Goiás, 0,20% de permanecer. O Bahia teve uma vitória impressionante diante do Corinthians na sexta-feira passada, mas sua permanência na Série A segue muito ameaçada. O bom resultado fora de casa ajudou a aumentar essas chances de 43,48% para 64,13%. Ainda no Z4 do Brasileirão, o tricolor baiano diminuiu a distância para as equipes fora da zona de perigo. E se vencer o São Paulo nesta quarta-feira, vai finalmente deixar o grupo dos 4 últimos, pois Vasco e Corinthians se enfrentam e um deles será ultrapassado pelo Bahia. Para ganhar mais posições ainda, os baianos vão precisar secar Santos e Cruzeiro. Chances de Libertadores da América. A 35ª rodada garantiu as classificações de Palmeiras, Flamengo e Botafogo para a próxima Libertadores, já que matematicamente as 3 equipes não podem mais ser ultrapassadas pelo Atlético Paranaense, única equipe fora do G6 que ainda tem alguma chance de terminar na zona de classificação para a principal competição sul-americana, 1,14%. O Fluminense também tem possibilidades de ficar entre os 6 primeiros, mas como atual campeão da Libertadores, sua vaga iria para o 7º colocado do Brasileirão. Chances então de G4, Palmeiras tem 97,85%, Flamengo tem 89,16%, o Botafogo 83,61%, o Atlético Mineiro tem 50,98%, o Bragantino tem 41,50% e o Grêmio 36,82%. Em relação ao G4, a briga segue intensa e ninguém está 100% garantido até o momento. A maior subida nesta disputa foi do Atlético Mineiro, que foi de 31,72% para 50,98% de possibilidade de vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. O Palmeiras subiu de 95,90% para 97,85%. O Flamengo evoluiu bem de 72,06% para 89,16%. E o Botafogo teve leve queda de 89,84% para 83,06%.
61%. Derrotados no fim de semana, Bragantino e Grêmio sofreram na disputa pelo G4 do Brasileirão. O Massa Bruta saiu de 59,8% para 41,50% e o Tricolor Gaúcho de 51,24% para 36,82%. Para voltarem firmes a esta disputa, seus próximos compromissos em casa são decisivos. O Braga recebe o Fortaleza e o Grêmio pega o Goiás. Pois é o Brasileirão, né, rapaz? Na sua reta decisiva aí, o Campeonato Brasileiro. Então, ó, tivemos ontem o fechamento, então, da 36ª rodada do Brasileirão. Tá pegando fogo o negócio, né, rapaz? Tá pegando fogo o negócio, menino! O Campeonato Brasileiro aí, restando agora 3 jogos. Tem esse meio de semana, o final de semana, no outro meio de semana, nós vamos conhecer o campeão brasileiro de 2023. Os 4 ou 6 times que vão para Libertadores de forma direta, né? Ou vão para pré-Libertadores. E também os times que vão para a Copa Sul-Americana e os times que vão ser rebaixados para a 2ª divisão. Então deixa eu dar uma passada nos jogos da 35ª rodada, todos eles já concluídos. Corinthians perdeu de 5-1 na Neoquímica Arena para a equipe do Bahia. O Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Vasco. Fluminense 2-1 para cima do Coritiba. Botafogo 1-1 com a equipe do Santos. Atlético Mineiro 3-0 para cima do Grêmio. O São Paulo empatou em 0-0 com o Cuiabá. O Internacional venceu o Bragantino por 1-0. O Fortaleza empatou em 2-2 com o líder Palmeiras. O América perdeu de 3-0 jogando como mandante lá no Parque do Sabiá para o Flamengo. E o Goiás perdeu ontem à noite, fechando a 35ª rodada para a equipe do Cruzeiro por 1-0. Jogo muito igual, né, gente? Foi um jogo muito igual. No primeiro tempo, o time do Cruzeiro até que sufocou, né, a equipe do Goiás, perdeu alguns gols. E no segundo tempo o Goiás conseguiu equilibrar, foi para cima, teve algumas chances também, mas não conseguiu fazer o seu gol. Aí no final, o time do Goiás, que precisava da vitória, foi com tudo para frente. Num contra-ataque rápido, o Cruzeiro, conseguiu fazer o seu gol. E já nos acréscimos, né? E acabou aí tirando o Cruzeiro da zona de rebaixamento. O empate já tirava o Cruzeiro, mas a vitória acabou ali. O Cruzeiro acabou pegando o elevador e ganhando 1, 2, 3, 4 posições. Parando na 5 posições, parando na 13ª colocação. Hoje, mais conhecido aí como terça-feira, já tem a abertura da 36ª rodada, e com um jogo daqueles, né, rapaz? Muito bem, esse jogo aqui, muito bem, a gente tá falando aqui de 2 times que vão se enfrentar. A gente poderia estar falando aqui, caramba, cara, será que quem vai para Libertadores? Será que o Vasco vai entrar no G4? Será que o Corinthians vai entrar no G4? Poderíamos, né? Estar falando aqui porque são 2 gigantes do futebol brasileiro, mas é duro a realidade dessas 2 equipes, né? O Vasco mais ainda porque já vem de uma Série B, né, do Campeonato Brasileiro e novamente lutando para não cair para a Série B do ano que vem. Jogo complicado, difícil para o Vasco e difícil também para o Corinthians. O Corinthians, um empate, não é ruim para o Corinthians, porque um empate o Corinthians chega a 45 pontos e se mantém fora da zona do rebaixamento. Claro que aí, se ele chegar a 45, ele não entra na zona de rebaixamento, pelo menos nessa rodada ele não entra, né? Se ele empatar com o Vasco. Já o Vasco, um empate, o Vasco iria a 43 pontos e ficaria com a possibilidade de entrar assim na zona do rebaixamento no decorrer aí, no término da rodada 36. Então, para o Vasco, vale muito mais para o Vasco do que para o Corinthians. Para o Corinthians é ganhar e se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Já para o Vasco é vencer e ainda vai ter aí a possibilidade, ainda vai continuar com a matemática ainda contra o Vasco em relação à chance de cair para a 2ª divisão. Mas hoje, se o Vasco vence a equipe do Corinthians, não se livra do rebaixamento, mas dá um passo importante para se livrar do rebaixamento para a Série B do ano que vem. Já o Corinthians, repito, Corinthians vencendo, o Corinthians mata qualquer possibilidade de rebaixamento. Então vamos falar desse
desse confronto aqui que acontece às 9h30 da noite desta terça-feira. Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira às 21h30 no horário de Brasília, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaz, que jogo, hein? O Vasco vive sua maior sequência invicta da temporada, com 3 vitórias e 3 empates nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. A boa fase e a campanha de melhor mandante do retorno impulsionam o time de Ramon Dias em um São Januário lotado, mas o técnico vai para o jogo com problemas. 3 zagueiros estão suspensos. O Corinthians vem de goleada sofrida para o Bahia e uma das piores atuações na temporada. Por isso, vai arrastado de volta aí a briga contra o rebaixamento. Com 44 pontos, a distância para o Z4 é de 3. Uma derrota em São Januário pode colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos resultados dos concorrentes. Pois é, vamos então saber aqui das escalações, ou das prováveis escalações das duas equipes. Começando pelo Vasco, do Ramon Dias, que é o mandante do confronto de logo mais. Com 3 zagueiros suspensos, Ramon Dias deve optar por Capasso, que não é titular desde o jogo contra o próprio Corinthians pelo primeiro turno. Marlon Gomes também recebeu o 3º cartão amarelo, e a tendência é que Jair ganhe chance no meio. Rossi volta ao ataque depois de cumprir suspensão contra o Atlético Paranaense. Provável time do Vasco da Gama: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Capasso, Medel e Lucas Piton. Zé Gabriel, Paulinho, Jair, Praxedes ou Paier, Rossi, Gabriel Peck e Verrete na frente. Esse é o provável Vasco para o confronto de logo mais contra a equipe do Corinthians. Como vocês já viram, né? Muitos desfalques no Vasco, principalmente no setor defensivo. Aí preocupa demais. O que dá um alento aí pro torcedor do Vasco, pelo menos, né? O Medel fez um tratamento, vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais dele, né? E do clube também. Fez um tratamento de infiltração. Não infiltração, não é infiltração. Ele fez um tratamento, né? Aí na coxa, né? E que foi bem sucedido e possibilitou ele entrar em campo hoje. Ele vai entrar em campo hoje. Com o Medel, o Vasco, evidentemente, que fica muito mais protegido ali. Tem a questão do Capasso, que não joga há muito tempo, é verdade, mas o Medel ali, o Medel é um técnico dentro de campo, né? De repente ali o Medel pode indicar, né, qual o melhor caminho aí para o Capasso sair, né, rapaz? Ou dar o bote, enfim. Com o Medel ali, o torcedor do Vasco fica um pouco mais confiante, mas não deixa de ser uma preocupação a zaga do Vasco da Gama para esse confronto contra a equipe do Corinthians. Mas, por outro lado, o Rossi volta, né? O Rossi volta. E também o Jair que cumpriu suspensão no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, volta para esse confronto. Jogo difícil, jogo duro. Falar do Corinthians, do técnico Mano Menezes. O desfalque do zagueiro Gil obriga Mano a mexer na zaga, mas em compensação, Bruno Mendes e Caetano voltam de suspensão. A tendência é que o esquema tático volte a ter uma linha de 4 defensores, pois com três não funcionou contra a equipe do Bahia. 3 zagueiros, né? Provável timão, então, para o confronto contra o Vasco. Tem Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Maicon, Giuliano e Renato Augusto. Romero e Yuri Alberto na frente. Esse é o provável Corinthians para o confronto de logo mais contra o Vasco da Gama. É bom a gente pontuar também que o Gil vem fazendo um campeonato brasileiro com o Corinthians muito bom. O Gil até salvou o Corinthians de derrotas na própria arena, se conseguiu fazer gols ou dar passes para gols que evitaram que o Corinthians perdesse 3 pontos, que deram 3 pontos para o Corinthians, no caso do jogo contra o Cuiabá, né? A gente pode usar esse jogo como exemplo, que o Gil, a cobrança da falta, o Gil desvia e o Romero acaba empurrando a bola para a rede, fazendo o gol da vitória do Corinthians contra a equipe do Cuiabá, lá na casa do Cuiabá, né? Pois é, mas é um jogo complicado, um jogo difícil. Mas o Corinthians não vai com o que tem de melhor,
vai com alguns desfalques também, mas não vejo muita diferença desse time do Corinthians para os outros jogos, não. O Bruno Mendes vai entrar, o Fagner está ali, o Fábio Santos também, Juliano, Renato Augusto, normalmente jogam. O Juliano fica um pouco mais, tem ficado um pouco mais ali no banco de reservas. O Renato Augusto tem entrado, tem sido titular nos últimos jogos. O Romero é um jogador que vem fazendo muito essa questão de marcar e também sair para o jogo. E o Yuri Alberto é aquela coisa, é uma grande interrogação. É uma grande interrogação o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto faz partidas assim, meu amigo, que coisa, né? Mas em outras ele acaba resolvendo. Contra o Flamengo, contra o Fluminense, por exemplo. Contra o Fluminense, por exemplo, ele fez 2 gols. Teve a chance de fazer o terceiro, não fez. O Corinthians chegou a estar vencendo no Maracanã por 3-1. Então, assim, hoje, meu amigo, sei que, assim como a minha pessoa torce pro Vasco, não vai ter moleza não, gente. Não vai ter moleza não. O Corinthians precisa demais da vitória. O empate pro Corinthians hoje é maravilhoso. Até porque ele tem na última rodada um time já rebaixado, que é o Coritiba. Se ele empata hoje, ele resolve a vida dele. Na minha opinião, resolve a vida dele. Se ele ganha, então, pronto, está resolvida a vida. Então, a preocupação de vencer hoje é toda do Vasco. É toda do Vasco. Ah, Cristiano, mas o Corinthians está pressionado demais. Tá, mas está numa melhor situação que o Vasco. Tem 44 pontos. O Vasco tem 42. Com a vitória do Cruzeiro ontem, o Bahia caiu para a zona de rebaixamento. Eu vou passar já a classificação, falar já da classificação. O Bahia caiu para a zona de rebaixamento com 41 e o Vasco ficou pendurado ali na 16ª posição com 42 pontos. Então, se o Vasco perde, o Vasco se complica demais e pode entrar na zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas para o final do campeonato. Aí depois tem um Grêmio lá em Porto Alegre, o Grêmio ainda brigando pelo título da competição, querendo cravar o seu nome, na próxima Libertadores da América. Jogo duro demais para o Vasco. Então é o jogo do Vasco vencer e se livrar, praticamente, se livrar do rebaixamento. Claro que matematicamente o Vasco não se livra, mesmo vencendo a equipe do Corinthians. Então a bola rola às 21h30, no horário de Brasília. E aí você, meu amigo, o torcedor do Vasco da Gama, tem um espaço aqui, de comentários. Dê o seu palpite aí para esse jogo. Você também que torce para o Corinthians, dê a sua opinião aí. Quem vence? Corinthians ou Vasco? Vasco ou Corinthians? Esse confronto muito importante pela 36ª rodada do Brasileirão. Lembrando, se o Vasco perder, ele pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Se o Corinthians ganhar, perder também. Se o Corinthians perder, ele pode também terminar a rodada na zona do rebaixamento. Apesar que se o Corinthians perder, tem que haver também uma combinação de 3 resultados aí para que o Corinthians entre na zona do rebaixamento. O Vasco ganhando do Corinthians, o Santos ganhando seu jogo com o Fluminense, o Bahia ganhando seu jogo também contra a equipe do São Paulo. Esses resultados aí culminariam no Corinthians a zona de rebaixamento. É muito mais complicado tantos resultados darem certos aí contra o Corinthians, Contra o Corinthians. O jogo é duro, o jogo é difícil demais, às 9h30 da noite. Tomara, nós temos como já disse aqui em outras oportunidades, nós temos um grupo de WhatsApp, eu sempre falo lá, tomara que nós tenhamos aí um jogo no campo, e não com erros de arbitragem, nem para o Vasco, nem para o Corinthians, nem para o Vasco. Jogo no campo, que normalmente, na hora do aperto, a gente sabe disso, infelizmente é assim, na hora do aperto, quando envolve Corinthians ou Flamengo, a tendência, na dúvida, é dar para o Corinthians, Então tomara que dessa vez não tenha nenhum tipo de interferência aí, extraterrestre para a equipe do Corinthians, e não tenha também interferência nenhuma a favor do Vasco da Gama. Verdade é essa. Amanhã teremos os demais jogos, mais jogos amanhã. O Santos joga contra o Fluminense, o Flamengo recebe a equipe do Atlético Mineiro, o São Paulo vai vem visitar a nossa Bahia, rapaz? Vai até Salvador jogar contra o Bahia. O Cuiabá recebe o Internacional. O Palmeiras, líder da competição, joga contra o América Mineiro. E o Botafogo visita o rebaixado Coritiba.
Na quinta-feira, o Grêmio recebe o Goiás, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense e o Bragantino também na quinta-feira fecha a rodada contra a equipe do Fortaleza. Classificação, o Palmeiras lidera com 63 pontos, seguido do Flamengo também com 63. Em terceiro, Botafogo 62, em quarto, Atlético Mineiro 60. Em quinto, Grêmio, 59. Em sexto, Bragantino, 59. Em sétimo, Fluminense, 53 pontos. Em oitavo, Atlético Paranaense, 52. Em nono, Cuiabá, 48 pontos. Em décimo, São Paulo, 47. Décimo primeiro, Internacional, com 46 pontos. Décimo segundo, Fortaleza, 45. Décimo terceiro, Cruzeiro, 44. Décimo quarto, Corinthians, 44 pontos. Décimo quinto, o Santos, com 43 pontos. 16º, Vasco, com 42. Voltou para a zona do rebaixamento, o Bahia, na 17ª colocação, com 41 pontos. Em 18º, Goiás, 35 pontos. Goiás ainda tem aí 9. Ele pode chegar a 45 pontos, né? A 45? 5. Ele pode chegar a 44 pontos. O Goiás tem que ganhar os seus 3 jogos e torcer por uma combinação de resultados. Contra a Bahia, contra o Vasco, contra o Santos, né? Contra o Corinthians, que tem 44, o Corinthians não pode pontuar mais, né? É difícil. O Goiás pega o Grêmio. O empate contra o Grêmio, o Goiás matematicamente já cai para a segunda divisão. Então o Goiás 35 pontos, é o 18º, o 19º Coritiba 29 e o América Mineiro com 21 pontos. Coritiba e América já rebaixados para a segunda divisão. Essa é a situação do Brasileirão. Claro, eu vou acompanhar tudo o que vai acontecer aí na rodada, né? Principalmente nesta terça-feira, né? Amanhã a gente acompanha também os jogos de amanhã para trazer para vocês. Mas falando especificamente dessa terça-feira, acompanhar aí o jogo entre Vasco da Gama e a equipe do Corinthians. Deixa eu dar uma passada aqui também na Liga dos Campeões da Europa, né, rapaz? Porque hoje tem mais uma rodada da Liga dos Campeões da Europa. Já estava quase, né? Já estava quase passando aqui, rapaz, despercebido, mas é rapidinho pra gente finalizar aqui esse nosso vídeo para você que está aí ligado com a gente. Vamos lá então, rapidinho aqui os jogos que acontecem. Na verdade não vai ser hoje, né? É amanhã, rapaz. Na verdade é amanhã. Então a gente fala amanhã. Amanhã a gente fala de Liga dos Campeões da Europa. Deixa eu ver se tem algum jogo hoje, que aí a gente já fala para você. Tem sim, rapaz. Tem sim. No grupo E teremos a Lazio contra a equipe do Celtic. Teremos também o Feyenoord recebendo a equipe do Atlético de Madrid. A Lazio às 2h45 da tarde contra o Celtic. E o Feyenoord contra o Atlético de Madrid às 17 horas no horário de Brasília. Também nesta terça-feira, o Milan vai receber pelo grupo F o Borussia Dortmund. O Paris Saint-Germain também joga nesta terça contra a equipe do Newcastle. Isso no grupo F, né? O jogo do Milan é às 17 horas. O jogo do PSG também com o Newcastle também às 17 horas pelo grupo F. Mais jogos aqui. A equipe do Young Boys recebe o Estrela Vermelha pelo grupo G. O jogo às 17 horas também às 5 horas da tarde. No mesmo horário, o Manchester City recebe a equipe do RB Leipzig pelo grupo G. Mais jogos aqui pelo grupo H. Teremos hoje o Shakhtar Donetsk recebendo o Royal Antwerp. Pois é, o jogo às 2h45 da tarde, daqui a pouquinho. E o Barcelona, às 5 horas da tarde, recebe a equipe do Porto. São jogos aí da Liga dos Campeões da Liga dos Campeões da Europa, quinta rodada da competição. Amanhã a gente traz os resultados desses jogos e também classificação, os jogos de amanhã. Enfim, a gente dá uma passada com mais precisão aí, né, na Liga dos Campeões da Europa. Beijão no coração, abraço para vocês também. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por assistir aí o nosso vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha, tem um espaço de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Assim, o YouTube vai te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para assistir as nossas notícias, as nossas
informações. Deixa o joinha, deixa o joinha, deixa o joinha e também compartilha esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Beijo no coração, às 18 horas eu volto com muito mais para você. Dessa vez as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Não perde não, tamo junto!